Vamos ler a palavra do Senhor, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, começando no verso 15, que nos diz o seguinte: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E vemos aqui nessa palavra um dos últimos discursos de Jesus antes de ele ser levado à cruz. E que nos faz ver uma coisa que até então Jesus não estava falando assim abertamente aos seus discípulos, mas agora chegou o momento de ele falar, que era o envio do Consolador, que é o Espírito Santo, que nós devemos valorizar na nossa experiência diária, porque é aquele que foi enviado por Deus. Por quê? Porque Jesus agora iria para o Pai, voltaria para o Pai, ou seja, não estaria mais pessoalmente ali entre os discípulos. Então, nós vemos que ele deu essa promessa e depois falou ainda mais algumas coisas acerca do Espírito Santo e da sua missão e das suas características e daquilo que ele estaria fazendo em nosso favor. E é muito importante a gente prestar muita atenção no que a palavra está dizendo, porque nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos muito do Espírito Santo cada dia. Vemos que nós muitas vezes não temos de nós mesmos resposta para as coisas que se apresentam, as lutas que aparecem, as dificuldades da vida, aquilo que o mundo também está impondo sobre todas as pessoas no dia a dia, nos faz muitas vezes não saber o que dizer, não saber o que fazer, não saber como decidir em cada situação. Diante disso, é fundamental que nós estejamos alcançando a direção do Espírito Santo para as nossas vidas cada dia. E por isso, precisamos valorizar a presença do Senhor em nós. E valorizamos a presença do Senhor em nós quando valorizamos a pessoa do Espírito Santo que Ele tem nos dado, né? O que vemos na palavra? Jesus prometeu o Espírito Santo. Aqui nesse trecho que nós lemos, nós vemos isso. Jesus prometeu o Espírito Santo. Muito bem. E ele, então, estaria conosco, como cremos que está conosco, como diz aqui o verso 17, né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E assim o Senhor nos fala também no verso 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Né? Não vos deixarei órfãos. Isso é de fundamental importância. Jesus, enquanto estava ali com os discípulos, ele resolvia todas as coisas que os discípulos não sabiam como resolver. Até coisas seculares, como, por exemplo, quando o cobrador de impostos chegou para Pedro e cobrou o imposto dele e também de Jesus. Então, Jesus se antecipou. Quando Pedro entrou em casa, Jesus se antecipou e deu uma direção a ele, que ele fosse ao mar e lançasse o anzol, e o primeiro peixe que subisse
então teria ali uma moeda e que ele usasse aquela moeda para pagar o imposto dele e o de Jesus também. Por quê? Porque naquele momento Pedro não tinha como fazer esse pagamento e não tinha como resolver aquela questão naquele momento. Jesus então deu a orientação que resolveu aquele problema. E na nossa vida diária, muitas vezes, até mesmo dos nossos negócios, nós não sabemos o que fazer momentaneamente, não temos uma saída, e o Senhor, pelo seu Espírito Santo, então, Ele pode nos guiar em todas as coisas, e Ele nos guia, e Ele nos faz saber o que podemos fazer, o que podemos dizer, o que podemos apresentar como solução e o que podemos apresentar muitas vezes como resposta às demandas que se apresentam para nós. Então isso é de fundamental importância para nós. E como nós vamos fazer então? Nós devemos valorizar cada dia a presença do Espírito Santo em nós. Como diz a palavra lá na carta de Paulo aos Gálatas, né? Então a palavra está nos orientando que nós devemos andar em espírito. Andar em espírito, nós então estaremos valorizando a presença do Espírito Santo em nós, dando lugar ao seu Espírito, e dando lugar ao seu Espírito Santo, então nós estaremos prontos e dispostos para ouvir a voz do Espírito. E ouvindo a voz do Espírito, então faremos aquilo que Ele estiver nos dando como direção para a nossa vida. Então estaremos aptos para saber o que fazer e estaremos também em condições de apresentar diante do Senhor cada dia os frutos que são agradáveis ao Senhor, né? Como está, mais uma vez, na carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo 22, quando fala sobre os frutos do Espírito. E se nós dermos lugar ao Espírito Santo em nós, então Ele produzirá em nós também o fruto que é agradável a Deus. Então é preciso que nós estejamos valorizando o Espírito Santo em nossas vidas. É preciso que nós estejamos dando lugar ao seu Espírito. É preciso que nós estejamos cumprindo também na nossa vida aquilo que Ele estiver nos dando como orientação. Só assim nós estaremos agradando ao Pai cada dia. Por quê? Porque estaremos fazendo aquilo que o próprio Pai tem como direção para nós e que Jesus tem como mandamentos, né? Mandamentos que nós muitas vezes podemos esquecer. Mas o Espírito, habitando em nós, Ele nos fará lembrar de todas as coisas. E mais, ainda nos anunciará o que está por vir. E isso é maravilhoso. Então, temos que dar lugar ao Espírito Santo. E você que ouve essa palavra, fale ao Senhor, dê lugar ao seu Espírito Santo. Fale ao Senhor que você quer realmente cumprir aquilo que é a sua vontade. E o Senhor é fiel. E Ele fará então assim, através do seu Espírito Santo. Ele vai te dar a direção para a sua vida e vai abrir o seu entendimento para não só compreender, mas fazer aquilo que é bom cada dia, aquilo que agrada ao Pai. Então, dê lugar ao Espírito Santo. Diga ao Senhor que você quer isso. E não endureça o coração quando o Espírito Santo começar a mostrar coisas que você deve fazer. Não endureça o coração, mas faça a vontade do Senhor. O Espírito Santo nos foi dado exatamente para isso, para que nós estejamos fazendo cada dia a vontade do Pai.
Então, dê lugar ao Espírito Santo. Permita-se encher do Espírito Santo e ele vai operar na sua vida coisas incríveis e maravilhosas que você não tinha como saber, né? E o nome do Senhor será engrandecido, glorificado. Então, vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Deixa ele agir na sua vida e você vai ver maravilhas acontecendo cada dia. Que Deus nos abençoe.